sou a professora Julie, de Matemática. Hoje nós vamos dar início à nossa aula de número 28. Nós vamos continuar estudando os produtos notáveis, então hoje a gente vai ver o terceiro produto notável. Por isso que o nosso objetivo de hoje vai ser compreender geométrica e algebricamente os principais casos de produtos notáveis, o quadrado da soma de dois termos, o quadrado da diferença de dois termos, que foi os dois que a gente viu nas duas últimas aulas, e hoje nós vamos ver o produto da soma pela diferença de dois termos, certo? Então, nas duas últimas aulas a gente viu o quadrado da soma, quadrado da diferença. Hoje nós vamos ver o produto da soma pela diferença. Os materiais de hoje que você vai precisar: seu caderno, caneta, lápis e borracha, caderno e caneta para vocês anotarem as informações importantes e lápis e borracha para resolver os exercícios, certo? Então, o produto da soma pela diferença de dois termos. A gente vai considerar então essa expressão ali, x mais y vezes x menos y. Por isso que a gente chama de produto da soma pela diferença. Ou seja, a gente tem ali um produto, que é uma multiplicação, da soma, ou seja, x mais y, pela diferença, x menos y. Por isso que a gente chama de produto da soma pela diferença de dois termos, ok? Os dois termos, no caso aqui, são x e y. A gente vai desenvolver então ela algebricamente. Vamos iniciar resolvendo aplicando a definição de potência. Então, a gente tem aqui x mais y vezes x menos y. Isso nos dá então x vezes x e x vezes menos y e y vezes x vezes y menos y, certo? Ou seja, estamos fazendo aqui a distributiva da multiplicação, ok? Aqui a gente tem, então, x ao quadrado, do x vezes x, e a gente tem x vezes menos y, né, menos xy. Agora eu tenho y vezes x, que me dá mais xy, e y vezes menos y, que me dá menos y ao quadrado, certo? Esses dois termos semelhantes aqui, se a gente reparar, eles são de sinais opostos. Então, eu posso simplificar os dois. Por isso, a minha resposta final, então, vai ficar apenas x ao quadrado menos y ao quadrado, ok? Então, aqui, aplicando a distributiva da multiplicação, a gente chega neste resultado aqui. A gente chega na igualdade, x mais y vezes x menos y é igual a x ao quadrado menos y ao quadrado, tá certo? Então, no produto da soma pela diferença de dois termos, a gente tem como resposta x ao quadrado menos y ao quadrado. Vamos ver então a representação geométrica desse produto notável. Vamos considerar então dois segmentos de reta de medida x e y, com x sendo maior do que y, né? Lembra que na última aula a prof já falou isso, mas sempre que eu vou ter uma subtração entre dois valores, né, eu preciso estabelecer que um deles vai ser o maior para que eu não tenha resultados negativos, certo? Então, eu estabeleci aqui que o x é maior do que o y, certo? Como que a gente então pode calcular a área do retângulo, cujos lados são os segmentos de medida x mais y e o outro é x menos y? Então, aqui embaixo a gente tem os nossos segmentos, olha só. Eu tenho o segmento x, o segmento y e eu tenho o segmento x menos y, que no caso é o que falta do y para chegar no x, certo? Usando então esses três segmentos, a gente pode construir o seguinte retângulo, olha só. Eu tenho aqui x mais y, que é a junção do segmento x com o segmento y, e o segmento x menos y, que foi o que a gente descobriu no último slide ali, ok? A figura montada, então, é um retângulo cujos lados, né, medem x mais y e x menos y, e a área vai ser expressa de que maneira? A área vai ser expressa da maneira x mais y vezes x menos y. A gente sabe que a área de um retângulo é dada pela multiplicação da base vezes a altura. X mais y vezes x menos y, certo? Agora, olha só como a gente pode decompor esse retângulo, ou seja, fazer ele se transformar em quadriláteros. Se eu cortar ele na diagonal aqui, sendo que aqui embaixo eu tenho o tamanho x e ali em cima y, e aqui eu tenho o contrário, o pedaço x e o pedaço y, porque aqui, né, lembrando, cada um desses lados é x mais y, então eu consigo fazer essa divisão corretamente. Se eu cortar aqui e distribuir eles dessa maneira aqui, eu vou ter então um quadrado maior com tamanho x, certo? E um quadrado menor, que é esse roxinho, com tamanho y, ok?
E esse pedacinho aqui é x menos y e esse pedacinho aqui, x menos y também, certo? Então, a gente pode dizer que a figura composta, ou seja, as duas partes juntas ali, corresponde a um quadrado cujo lado mede x, do qual a gente vai retirar um quadrado que mede y. Pensem comigo, eu quero calcular a área da parte amarela, certo? A parte da área amarela nada mais é do que a área desse quadrado maior aqui, menos o pedaço roxo, não é verdade? Então, a área dessa parte amarela eu posso dizer que é o quê? Qual que é a área de um quadrado? Lado ao quadrado. Qual é o lado desse quadrado? X. Então, a área desse quadrado é x ao quadrado. Menos a área desse quadrado que tem lado y. Então, aqui eu tenho x ao quadrado do grande menos y ao quadrado do pequeno. E aí que eu estabeleço que a figura colorida de amarelo é expressa por x ao quadrado menos y ao quadrado. E aí a gente pode observar que a área do retângulo e a área da figura composta são iguais, certo? Porque era a mesma figura que eu estava utilizando, eu só montei ela de outra maneira. Ou seja, eu consigo demonstrar para vocês que x mais y vezes x menos y é igual a x ao quadrado menos y ao quadrado também, certo? Então, a gente mostrou para vocês, tanto algébrica quanto geometricamente, que x mais y vezes x menos y é igual a x ao quadrado menos y ao quadrado. Então, eu tenho aqui a soma de dois termos, né? A soma dos termos, vezes o quadrado do primeiro termo e o quadrado do segundo termo e a diferença de dois termos, certo? Então, soma dos termos vezes a diferença dos termos é igual ao quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo. E isso nos dá também uma regrinha. Então, a primeira a gente teve uma regrinha, né? Quadrado da soma, a gente tem uma regrinha. Quadrado da diferença, a gente tem uma regrinha praticamente igual, que muda apenas um dos sinais. E agora a gente tem a regrinha do produto da soma pela diferença de dois termos. E essa regrinha é a seguinte: o produto da soma pela diferença de dois termos é igual ao quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo. Apenas isso. Esse é o mais simples de todos, o mais fácil. Copiem essa parte no caderno, gente. Copiem essa regrinha no caderno. Vocês precisam saber utilizar essa regrinha no caderno. Vocês precisam saber utilizar. Eu, se fosse vocês, copiava lá na contracapa do caderno. Que nem vocês fizeram com as outras duas regrinhas, copie essa daqui também, porque vai ser bastante importante na hora de resolver os exercícios, tá certo? Então, a regrinha é: o produto da soma pela diferença nada mais é do que o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Cuidado só com a ordem. É o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, ok? Vamos ver um exemplo aqui, então. A gente tem aqui x ao quadrado mais 7y vezes x ao quadrado menos 7y. Se eu fizer a multiplicação por chuveirinho, ou seja, fizer x quadrado vezes x quadrado, me dá x ao quadrado. X ao quadrado ao quadrado. Se eu fizer x quadrado vezes menos 7y, vai me dar menos 7x quadrado y. Se eu fizer agora 7y vezes x quadrado, vai me dar mais 7x quadrado y. E se eu fizer 7y vezes menos 7y, vai me dar menos 7y ao quadrado, certo? Então, eu tenho essas informações aqui. Esse aqui está resolvendo pela regrinha? Não, eu estou resolvendo da forma algébrica. Por fim, eu posso, então, cortar esses dois. Por quê? Porque eles são termos semelhantes com sinais opostos. E eu vou ter de resposta somente x na quarta menos 49y ao quadrado. Por que é x na quarta? Lembrem-se que potência de potência eu multiplico os expoentes. Então, eu vou ter x, 2 vezes 2 dos expoentes dá 4. Aqui eu tenho que fazer os dois ao quadrado, tá, gente? 7 ao quadrado e y ao quadrado. 7 ao quadrado me dá 49, y ao quadrado me dá y ao quadrado. Se eu fizesse pela regrinha, eu apenas teria que fazer quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, que me daria, então, x ao quadrado menos 7y ao quadrado. Isso me daria o mesmo resultado, x na quarta menos 49y ao quadrado, certo? Muito simples, né? A regrinha desse daqui é a mais simples de todas e é a mais fácil de ser aplicada. Não envolve muito cálculo, é apenas o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Bem simples de se resolver, bem fácil de aplicar, né?
Olha só, então mais um exemplo aqui, utilizando a regrinha agora. Quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Se eu tiver essa continha, 4 menos xy ao quadrado, 4 mais xy ao quadrado. Ah, professora, mas aqui tá ao contrário, o menos está antes e o mais está depois. Faz diferença? Não, a ordem dos fatores não altera o produto, então não faz diferença a ordem que estão qualquer um dos dois. Eu tenho um produto de uma soma pela diferença, na ordem que os dois aparecem não faz diferença nenhuma, certo? Quadrado do primeiro, o primeiro termo aqui é o 4, então o quadrado de 4, menos xy ao quadrado. Cuidado aqui, tá, gente? Vocês precisam fazer o expoente dos dois termos. 4 ao quadrado, 16, menos x ao quadrado, porque eu tenho x elevado ao quadrado. Y na quarta, porque eu multipliquei os meus expoentes aqui. 2 vezes 2, 4. Aqui no x eu também estava multiplicando o meu expoente. A gente sabe que quando não tem expoente aparecendo, ele é 1. E 1 vezes 2 me dá 2, certo? Vamos fazer uma coisa legal? Vamos resolver este aqui utilizando a distributiva da multiplicação. Então, vamos lá. 4 menos xy ao quadrado vezes 4 mais xy ao quadrado, certo? Lembrem que a prof sempre fala, você pode resolver utilizando a regrinha ou você pode resolver algebricamente, que é o que vocês já estão acostumados. Claro que a regrinha é mais rápida, né? Nesse caso até é mais simples, então você pode escolher qual dos dois você quer fazer. Como a gente fez aqui pela regrinha, vamos fazer aqui no quadro, então, pela forma algébrica para ficar bem claro para vocês, tá certo? 4 vezes 4 me dá 16. 4 vezes xy ao quadrado vai me dar 4xy ao quadrado. Tranquilo? Segunda parte, menos xy ao quadrado vezes 4. Menos 4xy ao quadrado. Menos xy ao quadrado vezes xy ao quadrado. Então, x vezes x, x ao quadrado. Eu acho que não vai aparecer para vocês. Espera aí. Deixa eu fazer aqui embaixo. Quando a gente precisa dividir uma conta, a gente coloca o sinal e repete o sinal aqui embaixo. Então, é menos, o menos de novo aqui. X vezes x vai me dar x ao quadrado. Y ao quadrado vezes y ao quadrado vai me dar y na quarta, certo? Agora, observando, temos dois termos semelhantes de sinais opostos. Dois termos iguais com sinais opostos. Eu consigo simplificar os dois. Por que eu simplifico, gente? Porque 4 menos 4 daria 0. Você pode escrever o 0 também, mas simplificar fica mais fácil, né? Sobrou, então, 16 menos x ao quadrado y na quarta, certo? Mesma coisa que deu ali, dois jeitos diferentes de resolver. Você escolhe qual você prefere fazer, qual você sente mais confiança. Não escolham sempre o mais fácil, escolham aquele que você consegue fazer melhor, tá? Aquele que você tem mais confiança, que você sabe o que você está fazendo, para que você não faça errado, tá certo, gente? Então, assim, façam bem certinho, utilizando qual vocês preferirem. Ah, professora, mas o que é mais fácil é mais rápido de fazer. Às vezes vai ser mais rápido, mas se você não souber o que você está fazendo, você vai fazer e às vezes vai demorar mais e ainda vai ficar errado no final. Então, utilizem o que vocês preferirem, tá, gente? Qualquer um dos dois funciona nesse momento aqui. Claro que o da regrinha, mais rápido, mais prático. Mas só faça se você sentir confiança, ok? Na próxima aula, a gente vai estudar mais um pouquinho ainda sobre isso, sobre produtos notáveis. Eu espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham absorvido aí as regrinhas. É muito importante essas regrinhas, tá? São regrinhas que dá para decorar bem fácil e quando vocês forem utilizar nos exercícios fica muito mais fácil daí, tá bom? Façam os exercícios, não esqueçam. Revisem o conteúdo e eu vejo vocês então na nossa próxima aula.